Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre governança em políticas públicas na avaliação ex post, né? Governança é um tema super importante, é um tema que vem ganhando relevância nos debates sobre o aperfeiçoamento da gestão pública com os órgãos de controle, na aproximação do Brasil com a OCDE, e é um elemento fundamental do guia ex post, do ponto de vista da implementação dos programas, das políticas públicas e da avaliação do impacto das políticas. Bom, o que o guia traz do ponto de vista do conceito central que organiza essa parte do nosso manual? O objetivo primordial, por meio da definição de papéis e responsabilidades, então, esse é um elemento fundamental, papéis e responsabilidades, na estrutura de gestão e coordenação. Então, obviamente que governança está ligada à avaliação de como é que funcionou ou não a estrutura de gestão e coordenação da política, né? Alcançar maior efetividade e economicidade das ações governamentais. Em suma, melhorar a governança nada mais é do que aprimorar a coordenação da execução da política, criando condições capazes de gerar e entregar resultados, de forma a melhor atender ao interesse público. Assim, espera-se que as recomendações propostas após a avaliação sejam as mais adequadas e que os resultados esperados impactem positivamente a sociedade. Está lá na página 216 do guia. Então, é isso, né? Governança está ligada à coordenação, definição de papéis, estrutura de decisão para implementação, entrega de resultados e efetividade da política. Mas ela é um conceito polissêmico, um conceito que tem várias interpretações. Então, no campo da ciência política, a formulação de políticas públicas requer um estudo prévio de como se articulam os atores. Governança também está ligada a isso, né? Como é que os atores se articulam e como eles influenciam o processo de busca de soluções para os problemas. Está ligado ao tema de coordenação governamental, intergovernamental, inclusive como que os atores governamentais se articulam com os não governamentais, ou seja, a relação Estado-sociedade, coordenação intersetorial com intergovernamental, quer dizer, o vertical e o horizontal, capacidade de internalizar e processar as demandas da sociedade, disputa de poder, relações tensas e às vezes difíceis, mas necessárias, e governança, então, pode ser tudo isso, né? O decreto 9203, que para a gente é central, lá de 2017, ele vai trazer uma definição precisa, que o guia adota como central e que para a gente é fundamental. Governança é um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle. Então, essas três palavras são chave na estrutura da avaliação ex post: liderança, estratégia e controle, postos em prática para avaliar, direcionar, noção de propósito e monitorar a gestão para a condução de políticas e prestação de serviços, né? A própria Comissão sobre Governança Global da ONU definiu governança como um processo contínuo por meio do qual os interesses conflitantes ou diversos podem ser acomodados numa ação cooperativa. Então, vocês vejam que é uma definição que trabalha com aquela ideia de articulação, de geração de consensos, de concertação. Inclui instituição e regimes formais investidos de poder para impor a observância de regras em arranjos informais, então não é só formal, mas é formal e informal, Estado e sociedade, entre pessoas e instituições que concordam em estabelecer ou percebam ser de seu interesse. Então, governança é tudo isso. O decreto 9203, ele coloca um sistema de governança como atores que organizam, interagem e procedem, quer dizer, agem para obter a governança, ou seja, a governança é resultado de um processo, não é só uma situação a ser desejada, mas ela é produto de iniciativas que devem ser tomadas do ponto de vista normativo. Ela envolve estruturas administrativas, envolve processos administrativos de trabalho, instrumentos, por exemplo, fóruns de discussão, documentos, fluxos de informação e comportamento, e também processos de avaliação, de direcionamento e de monitoramento.
O Banco Mundial coloca a governança como um processo por meio do qual os atores estatais e não estatais interagem para a formulação e implementação de políticas dentro de um conjunto pré-definido de regras formais e informais, parecido com aquela definição que a gente viu da ONU, né? Esse diagrama coloca, então, pelo TCU, os principais atores do sistema de governança, né? Os organismos e entidades, as atividades intra-organizacionais para dentro da instituição, a relação entre Estado e sociedade, a relação entre entes federativos e esferas do poder federativo, enfim, e o sucesso, então, de uma política de governança que vai além da eficiência gerencial, mas precisa trabalhar com capacidades, então, de articulação, de comunicação, de coordenação, de criação de consensos, né, o que geralmente é complicado, mas necessário para políticas públicas, direcionamento, a noção de finalidade, de objetivo, de propósito, né, de construção de uma visão, de institucionalização, quer dizer, como é que funcionam as nossas instituições, nossos sistemas de gerenciamento, de pactuação, está ligado muito à criação de consensos, né? Por que avaliar a governança de uma política pública? E aí tem uma série de argumentos que os nossos manuais, especialmente vindos dos órgãos de controle, colocam, né? Por razões de governabilidade, de bom governo, de bom exercício de poder, de boas práticas de poder, de governança. A lei de responsabilidade fiscal coloca uma série de quesitos de boas práticas de governo, aspectos éticos, enfim, de comportamento. Nós podemos identificar lá no Programa Nacional de Desburocratização, muito tempo atrás, princípios de boa governança, a própria Lei 12.813, lá de 2013, que falava da questão dos conflitos de interesse no exercício do cargo ou empregos no Poder Executivo, também levantava temas de governança. Enfim, existem, a própria Lei de Acesso à Informação, de 2011, existem vários diplomas legais, vários movimentos, várias iniciativas, vários marcos regulatórios nos últimos 10, 15, até mais tempo, que corroboram, que construíram um caminho para a ideia hoje que a gente tem de uma boa governança, e tudo isso tem que ser aplicado no desenho, na execução, na implementação e também na avaliação de políticas públicas. O TCU coloca a relação entre principal e agente no setor público, no sentido sempre de estabelecer que existe uma relação de cobrança, de transparência, de accountability, né, de controle no setor público, onde o principal são os cidadãos, os que pagam impostos, né, os eleitores, e os agentes são os representantes eleitos, os gestores, que têm relações de cobrança, de transparência, de representação em relação ao principal, né, aos eleitores. E nós temos, então, uma série de elementos que estruturam essa governança que a gente vai ver. Quais são esses princípios que são colocados lá pelo Decreto 9203 de 2017? Capacidade de resposta da política pública, integridade, confiabilidade, melhoria regulatória, prestação de contas e responsabilidade, transparência, princípios de governança numa política pública. A integridade diz respeito, obviamente, a gente conhece isso, aos valores éticos, né? A padrões de comportamento. Confiabilidade e transparência das ações. Tudo isso está relacionado à integridade. A confiabilidade diz respeito a atitudes, declarações, dados, informações disponíveis. Um elemento fundamental de governança de qualquer política pública consistente, né? A melhoria regulatória são as regras práticas que regem o processo regulatório, a interação entre os atores envolvidos, ao desenho institucional, a como são inseridas as agências no processo de implementação da política, a natureza dessa regulação, se ela é eficiente, se ela funciona, se ela é transparente, se ela é legítima, se ela é reconhecida pelas partes que são reguladas, né, no exercício da política. Prestação de contas e responsabilidade, então, se existem condições de acesso à informação, se essas informações são tempestivas, são transparentes, são completas, né?
se a política tem mecanismos que permitem a sua correção de rumos, a correção de decisões equivocadas, eventualmente. Então, tudo isso faz parte dos mecanismos de boa governança que o avaliador de política ex post tem que levar em consideração, né? Transparência é um outro item importante, enfim. O exame de estrutura de governança, então, está colocado com quesitos muito importantes, né? Basicamente, aqueles 3 fundamentais que a gente viu. Do ponto de vista da liderança, compreende o conjunto de práticas comportamentais exercidas pelos principais cargos das organizações, que asseguram as condições mínimas para o exercício de boa governança, integridade, competência, responsabilidade e motivação. A estratégia vai tratar da definição de diretrizes, objetivos, planos e ações. Então, a gente tem que se perguntar na avaliação ex post, essa política tinha diretrizes claras, tinha objetivos claros, tinha planos claros? Isso ajudou na execução, na implementação ou não da política? Critérios de priorização e alinhamento entre as organizações? Houve isso? Contribuiu para o processo de coordenação ou não? Do ponto de vista do controle, compreendendo processos de mitigação de possíveis riscos, houve processos de controle estabelecidos? Esses processos funcionaram na execução daquela política ou não? O não funcionamento desses processos implicou fracasso, erros, equívocos, omissões, né, na execução da política? Por que isso aconteceu? Então, tudo isso precisa ser visto, né, pelo avaliador. Pontos importantes para o exame da estrutura de governança: competências e atribuições da execução da política pública, responsabilidade pelos seus ajustes. A gente precisa entender quem executava quais papéis em termos institucionais, quais eram as responsabilidades de desenho, implementação, execução da política, de coordenação daquela política, se eles estavam claramente e continuamente definidos, né? Aqui tem um exemplo engraçado, mas que no fundo é trágico, né? Em relação à dengue, né? O mosquito é federal, estadual ou municipal? Claro que é uma brincadeira, mas no fundo tem uma questão muito trágica de pacto federativo, divisão de responsabilidades, coordenação entre agências federais, estaduais e municipais, né? Que precisa existir. Isso é um problema claro de governança, definição de papéis, atribuição de papéis, né? Clareza sobre quem define, quem comanda, quem coordena, quem acompanha, quem supervisiona e quem gera a política. Questões fundamentais que o avaliador tem que analisar, considerar e concluir sobre a execução da política. Então, articulação, pactuação, resolução de controvérsias, como é que isso funcionou? Quem propôs e quem financiou a política? Quem articulou interessados, intervenientes? Como é que essa articulação foi feita? Quem pactuou os objetivos e as metas? Como é que essa pactuação foi feita e mantida na execução da política ou não? E se essa falta de manutenção desarticulou e provocou descoordenação, quem sabe? Quem solucionou eventuais controvérsias? Ou se elas não foram solucionadas? Há espaços compartilhados entre governo e sociedade na deliberação e consulta? Como é que eles funcionaram ou não funcionaram? E isso foi causa de eventuais danos à eficiência e eficácia da política, à efetividade da política. Você tem que considerar, são elementos fundamentais de governança. O papel das normas e dos manuais na gestão da governança, né? Isso é fundamental, são os instrumentos básicos pelos quais a governança opera, a governança acontece, né? Eles definem os procedimentos, a forma como os atores vão interagir, vão se relacionar, né? Os planos e os manuais, eles definem também os treinamentos, as capacitações, sujeitos a revisões, avaliações permanentes, né? Eles institucionalizam esses processos. E aí tem uma série de regulamentos que materializam isso e que são fontes, muitas vezes, de investigação para o avaliador. Leis, decretos, portarias, instruções normativas, né? Tudo isso é um material precioso de investigação que o avaliador tem que acessar, tem que ir atrás para poder investigar o que aconteceu e cotejar com os resultados reais daquela política.
Um exemplo de instrumentos para formação, para informar sobre a governança, que o guia coloca em cima daquela tríade de conceitos, né? Liderança, estratégia e controle. Na liderança, há 4 dimensões principais. Então, integridade, a gente já viu o que é, né? Competência, responsabilidade e motivação. A integridade se divide em 2, confiabilidade e transparência. A competência se traduz em capacidade de resposta e expertise, domínio da técnica. A responsabilidade em prestação de contas e comprometimento. E a motivação em busca do consenso e participação no processo decisório. E para cada quesito desses, o guia sugere uma pergunta específica que o avaliador tem que responder. Por exemplo, a política que a gente escolheu para avaliar, um caso hipotético, um programa de renda mínima, um programa na área de educação, de desenvolvimento regional, de saneamento, de mobilidade urbana. O gestor da política consegue responder técnica e tempestivamente às demandas, olhando isso para o passado, conseguiu responder técnica e tempestivamente às demandas que foram surgindo no processo de implementação? Tem evidência sobre isso? Não conseguiu? Por quê? Isso é um elemento da avaliação. Então, esse quesito de liderança tem esses desdobramentos. O quesito de estratégia, ele é igualmente complexo, né? Tem várias dimensões. A estratégia pode ser avaliada pelas diretrizes, pelos objetivos, pelos planos, pelas ações, pelos atores. E cada dimensão dessas tem um desdobramento. A gente não vai olhar todas, mas, por exemplo, os atores. Como é que o avaliador ex post pode avaliar se o projeto foi bem implementado do ponto de vista dos atores na dimensão de governança? Foco no objetivo comum, comprometimento, capacidade de articulação, poder, expertise e coordenação. Então, por exemplo, capacidade de articulação. Os atores possuíram capacidade de articulação interna e externa à política pública avaliada? Essa capacidade de articulação existiu ou não? Isso afetou a boa execução do projeto, as entregas do projeto, da política? Né? E, por fim, a terceira dimensão daqueles conceitos, o controle, né? O controle pode ser dividido em controle de processos, institucionalização e informação. E cada um deles, então, com as subdimensões que estão colocadas aqui. Então, é um checklist completo de quesitos que podem ser avaliados, né? E, por fim, então, o guia coloca uma indicação de que a governança pode ser avaliada através da confiança e do suporte que a população-alvo dá para aquela política implementada, né? Então, o elemento de confiança pública envolve tanto a aprovação da política quanto a confiança nas instituições designadas para levar a cabo, ou seja, para executar a política. Para isso, as principais fontes de informação para avaliação são consultas à população, pesquisas de opinião e resultados de eleições. Então, a rigor, o avaliador ex post de políticas públicas, ele tem que considerar a política que ele está avaliando, promover uma série de pesquisas ou acessar pesquisas que já foram realizadas e procurar saber qual a relação do público-alvo com aquela pesquisa, do ponto de vista de confiança e suporte, apoio àquela pesquisa ou aqueles projetos implementados, né? E a definição de confiança pública é isso, né? É o apoio que a cidadania, que os cidadãos dão à política. A confiança de que o problema é relevante e deve ser combatido, confiança de que a política proposta contribuiu para resolver o problema, é a confiança de que as instituições responsáveis por levar a cabo a política vão agir de modo competente, tanto quanto capacidade operacional e a solidez moral, confiança de que a proposta é de interesse coletivo, uma política pode perder a confiança se o público entender que ela beneficia interesses individuais em oposição aos interesses coletivos. Então, além daquelas questões todas de estratégia, de controle, a governança também é trabalhada nesses 2 elementos, né, de confiança e de apoio. O envolvimento dos interessados,
e o compromisso também. E, para isso, o guia sugere um quadro que é colocado através de uma ficha de acompanhamento da política, onde o avaliador ex post estabelece notas de acompanhamento e de avaliação dessa política, né? As soluções para problemas de confiança podem ser agrupadas em 3 categorias: consultas públicas, estratégias de comunicação e dados abertos, e as estratégias de colaboração coletiva. Então, as 3 fichas que o guia nos sugere exatamente são essas, né? A confiança pública é uma graduação, uma métrica de 4 níveis. Foi insuficiente, foi razoável, foi boa ou foi ótima. O envolvimento dos interessados foi insuficiente, foi razoável, foi bom, foi ótimo. E por fim, o compromisso político. E para cada grau de avaliação, vai corresponder uma matriz específica, né? Então, tem uma matriz do guia ex ante, que o avaliador ex post também pode usar, nesse caso. Por exemplo, uma avaliação de confiança pública insuficiente significa o quê? Que houve uma desaprovação e uma desconfiança importante em relação à política, o que implica numa lição que tem que ser corrigida, tem que ser aprendida pelo gestor para o próximo ciclo dessa política aperfeiçoar e ser corrigido, né? E aqui uma ficha de acompanhamento dessa confiança pública em termos de envolvimento e compromisso dos interessados, né? Aqui tem as etapas desse processo, né? Então, a confiança pública, a garantia de que a população em geral, afetada ou não diretamente, apoia a política proposta através da comunicação direta ou indireta. O envolvimento dos interessados significa uma situação onde há um envolvimento dos principais atores diretamente interessados na construção da política através de consultas e reuniões. E a situação de compromisso político, que seria, assim, digamos, o nível mais elevado de governança nessa dimensão de confiança e suporte, é a criação de uma aliança de líderes políticos dispostos a gastar seu capital político para apoiar a política proposta. Então, são dimensões sequenciais e cumulativas, onde aquela política pública que está sendo avaliada vai ganhando cada vez mais confiança, cada vez mais suporte da população envolvida, da população beneficiada e dos stakeholders dos projetos, que é uma situação ideal, mas que precisa ser avaliada em cada caso concreto, né? Através de ferramentas, pesquisas de avaliação, consultas públicas, né? Comunicação, etc., disponíveis hoje. Enfim, nós temos várias referências hoje no Brasil de instrumentos e marcos legais que trabalham com o conceito, que normalizaram e que fazem com que a governança seja hoje um elemento fundamental da elaboração, da execução e da avaliação de políticas públicas, né? Especialmente o decreto 9901 de 2019, o 9203 de 2017, e um conjunto de manuais também que estão disponíveis. E nós temos no guia um exemplo, que eu não vou aprofundar aqui, mas que depois pode ser visto, da aplicação de um método de análise multicritério de governança. No caso, ele é aplicado para o Bolsa Família, e onde se estabelece uma série de variáveis e de quesitos para identificar se aquele programa teve uma boa estrutura de governança, e a partir disso se fazem várias recomendações, e serve como um bom exemplo, né, para analisar estruturas de governança. Então, finalizando a aula de hoje, eu queria levantar os principais elementos do que seria, então, uma boa governança, que é o que tem que ser avaliado no projeto, quando o avaliador ex post vai olhar o caso concreto lá na educação, na saúde, enfim, na área que for feita a avaliação. Primeiro, a boa governança sempre vai ser a boa definição do direcionamento estratégico. Então, é preciso saber se o projeto demonstrou ter esse direcionamento ou não e por quê. Que mecanismos operaram, existiram, de fato, para supervisionar a gestão do projeto. E como é que eles aconteceram? A boa governança é o envolvimento existente de partes interessadas. Como é que esse envolvimento aconteceu de fato? Que efeitos ele provocou ou não?
Que problemas aconteceram nessa dimensão? A forma de gerenciamento dos riscos, né? A gente já viu em outra aula a gestão de riscos. Aqui entram como governança. Como é que foi a governança da gestão de riscos? O gerenciamento de conflitos. Toda a política pública distributiva ou redistributiva, ainda com mais ênfase, envolve a existência de conflitos, de tensões, a administração de interesses opostos, a arbitragem de interesses. Como é que o projeto resolveu isso? Que estrutura de governança resolveu isso? Que tipo de mecanismo, de instrumento foi usado para resolver isso? E se isso não aconteceu, impactou na efetividade, na entrega do projeto? Os mecanismos de auditoria e de avaliação do sistema de gestão e de controle funcionaram na implementação do projeto? Ajudaram a corrigir eventuais desvios do projeto, eventuais erros de projeto? Em que medida o não funcionamento desses mecanismos de controle contribuiu para a inefetividade, a má alocação do projeto, o fracasso das entregas do projeto? São elementos fundamentais que o avaliador tem que analisar. E, por fim, qual é o tipo de accountability, né, de transparência, de responsabilização que o projeto promoveu, em termos de prestação de contas, de responsividade, de transparência. Ok? Então, com isso, a gente espera que vocês tenham elementos básicos, fundamentais, para entender o que é a governança em políticas públicas, como é que ela acontece na implementação dessas políticas, que elementos são fundamentais para a gente fazer uma avaliação ex post da estratégia de governança e como a gente procede para fazer isso na prática. Ok? Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.